Deus, Ele não é muito diferente disso, porque nós somos semelhantes a Ele. Ele vai lá e Ele espera que a gente o ame com toda a nossa alma. Queridos, mulheres que estão nesse lugar hoje, como vocês gostam de serem presenteadas? Vocês gostam que se o marido de vocês passe em algum lugar, pegue algum presente, pode até ser caro, e dê para vocês, assim, é legal? Talvez a mediocridade pode ter atingido o seu casamento, que você até gosta de ser, é maravilhoso. Mas qual que, às vezes, um presente que o seu marido vai, ele sabe que você gosta de rosas, chocolate, sei lá, não sei se existe isso. Elas são raras, mas aí você vai lá, procura em cada floricultura e faz um arranjo do jeito que você gosta e deixa uma na sua cama, deixa uma no seu trabalho, alguém que pensa em te agradar. Alguma atitude que represente aquilo, porque o que a mulher quer? Qual é a graça de receber flor, gente? Morre depois de 2 dias. Não é verdade? Mas enfim, mas sabe qual é a razão do glamour da flor? É dizer assim, alguma coisa aí dentro conduziu essa pessoa me dar isso aqui fora. Sim ou não? Sabe o que Deus espera da gente? Exatamente a mesma coisa. Ele espera que alguma coisa aqui dentro expresse para Ele, para o lado de fora, o amor, o sentimento e a honra a Ele. E uma das coisas que eu comecei a ver na Bíblia, estudar na Bíblia sobre isso, eu comecei a lembrar, fui no texto de João capítulo 15, que diz: não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que você peça ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Mas Ele diz: eu vos escolhi, não foste vós que me escolheste. Veja bem, se alguém amou primeiro, foi Deus amou a gente primeiro, não a gente amou a Deus primeiro. Aí eu comecei a ler. Semana passada eu ministrei no culto do Espírito Santo, disse a seguinte coisa para vocês, não sei se vocês lembram, tomara que sim. Quantos aqui tem dificuldade de parênteses, abre parênteses aí. Quantos aqui tem dificuldade de memorização de versículos bíblicos? Levante a mão, pode levantar a mão. Só dizer, quantos tem dificuldade de ler e memorizar os versículos? Levante a mão, pode levantar. Ótimo. Tem pessoas que não memorizam porque nunca leram, não tem jeito, não dá para entrar por osmose. Mas se você lê a Bíblia e você não decora, a Bíblia diz o que é em João capítulo 14, quero trazer uma promessa que mudou minha vida. Acabei de citar um versículo aqui que não estava no cronograma e li ele de cabo a rabo, sem nenhum tipo de cola, porque a cola vem do Espírito. A Bíblia diz em João capítulo 14, diz o quê? Que Ele, o Espírito de Deus, nos faria lembrar tudo aquilo que Ele nos ensinou. Então peça para o Espírito Santo da memória de águia, em nome de Jesus, espiritual, para que você possa reter os conteúdos que Deus tem preparado para você. Mas semana passada eu ministrei aqui, disse lá foi no tributo, falei assim, que os maiores mandamentos e as maiores revelações bíblicas são aquelas que todo mundo sabe, mas que ninguém entende. Quem lembra disso? Tem que orar mais. Amém? Aí o que aconteceu? Lembra que eu disse que o principal mandamento todo mundo fala, mas não compreende? Vou começar um versículo que vai explicar o que eu quero dizer disso, e todo mundo vai terminar, tá bom? Não vou falar o número dele, porque Deus, vocês são muito craques. Uma salva de palmas para vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que querer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele diz: eu dei o meu próprio Filho. O que eu sentia por vocês era tão intenso, preste atenção,
O que eu sinto por vocês é tão intenso, é tão verdadeiro, é tão profundo. Como eu amo vocês é tão genuíno, que eu não fiquei no gogó. Eu escolhi a coisa mais valiosa que existia para mim, meu primogênito, Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach. E Ele se fez homem e morreu numa cruz, para expressar, para gritar no coração de cada um de nós. Preste atenção, nós já ouvimos muitas vezes isso, mas não entendemos. Para gritar no seu coração, diga assim: no meu coração. Diga: no meu coração, que Ele me ama. Quem crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Ele diz: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo, queridos, está dizendo que Jesus, Ele não fica no amor da abstração. Ele está dizendo: eu amo você, por isso entreguei meu filho. Eu sou livre para amar, eu sou livre para me entregar, eu sou livre para expressar os meus sentimentos por você. Tem pai que não sabe dizer para o filho que ama ele, apesar de amar muito, que eu sei que ama. Tem filho que nunca disse para o pai: eu te amo. Eu sei que tem gente aqui que nunca falou para o pai que ama. É verdade ou mentira? Mas eu comecei a ver que Jesus expressou o seu amor primeiro. Porque às vezes nós achamos que Jesus fica sentado no trono, cruza as pernas, olha para a gente lá e fica assim: me adora aí, galera. Está fora de tom, está semitonando aí. Deus não é esse troglodita, irmãos. Deus é o nosso Pai. E quem é pai sabe o que significa ver um filho sofrer. Qual pai aqui já levou o seu filho para fazer o teste do pezinho? Irmão, quase que eu tive um ataque cardíaco. Aquele pezinho de 2,5 por 2,5. A agulha parece um bisturi o tamanho do pé. Aí vai lá, fura o pezinho da criança, a criança já não chora quase, né? Aí a enfermeira toda delicadinha vem assim, enfia o dedo e aperta e sai aquele sanguinho, uma gota, meu Deus, está faltando até na sobrancelha, para sair aquela gotinha e sai. Ele fala assim: graças a Deus acabou. Ela: não, tem mais 5 dessa. Aí vai o pé do menino, aí vai. Meu Deus, que aflição. Quantos aqui já passaram por isso? Jesus, eu passei. Eu já passei por isso. É ruim ou não é, pais e mães e vós? Meu Deus, como eu queria que fosse meu pé. Nem ia doer, que 44. Ia doer menos que a minha encravada. Mas a gente quer que seja a gente. Eu fico imaginando Deus olhando para Jesus, olhando para Ele, e aí vendo Ele sofrer, Ele tomando cusparada na cara, Ele tomando burdoada na cara, e Ele sofrendo, e tudo isso, cada dor, cada gemido, cada pranto, cada ferida, cada gota de sangue derramada, era um grito para o meu e para o seu coração. Deus dizendo: eu amo você. Ele está dizendo: eu amo você. Mas ninguém me ama na igreja. Não te importa o que a igreja ama. Eu amo você, diz o Senhor. Ele diz assim: mas você tem problema de rejeição. Eu não te rejeitei, porque não foi você, filho, que me escolheu. Foi eu que escolhi você. Fui eu que designei você. Eu falei assim: eu pincelei você e disse: você é meu filho. E esse amor, queridos, Ele expressou primeiro. Só que a Bíblia diz em Provérbios: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nos embrenhamos em Deus,
mais somos cheios dele. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais queremos estar próximo dele. Quanto mais amigos de Deus nós somos, mais nós queremos ser. É um vício, acredite no que eu vou dizer. Assim como é um vício virar religioso, pecador, murmurador e chato na igreja. Tem alguns, pouquíssimos, em nome de Jesus. Mas é vício. Você viciou, já era. Mas pode ser, querido, que você entre pelo caminho certo e você vicie em viver em plenitude do Espírito. E aqueles que querem viver em plenitude do Espírito, aplaudam o Senhor Jesus. Aí eu fiquei pensando comigo, cá com os meus botões. Comecei a pensar e comecei a dizer: qual o personagem bíblico amou e se manifestou em amor intenso de alma perante Deus? Vocês lembram de algum? No primeiro momento eu pensei nos profetas. Não, tem algumas coisas. Profetas foram maravilhosos. Sacerdotes também tem. Davi também tem. Dançou lá na arca. Os 12. Mas eu quero dizer para vocês, hoje nós vamos estudar uma pessoa que para mim acabou com tudo, no bom sentido. Uma pessoa que nos ensinou a amar Deus com a integralidade do que é, de tudo, alma, corpo e espírito. Quero que vocês abram suas Bíblias em Lucas capítulo 7, do verso 36 ao verso 39. Lucas capítulo 7, do verso 36 ao verso 39. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, diga comigo assim, pecadora, porque ela nem nome tinha, o nome dela era pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, é um kit de unção, uma caixinha, e estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Do verso 41 ao verso 43, quando Jesus vê essa muvuca acontecendo aí, o que aconteceu? Só para vocês se situarem no texto. Jesus é convidado pelos fariseus, os religiosos da época: vem para cá, vem na minha casa. Ele fala: tá bom, vou lá. Chega na casa, de repente entra uma mulher, se prostra, começa a chorar no pé dele, começa a adorar ele. E aí os fariseus começam a ficar alvoroçados: essa mulher é pecadora, é pecadora, é pecadora, é pecadora. Parece, sabe aqueles médicos que vão atender a gente às vezes no hospital, em vez de falar o nosso nome, fala o paciente 73? Você já viu já ou não? Que é tão ridículo quanto isso. Então elas vão lá e falam assim: não, é pecadora, não tinha nem nome a mulher. Tão rotulada que ela era. Ela vai lá, pega, os fariseus vão lá e falam assim: como pode Jesus deixar essa mulher se deitar nele? Aí ele vai lá e fala uma parábola que vai nos ensinar o primeiro ponto para termos uma vida de adoração que nem essa mulher.